Você já fez um voto com Deus e tardou a cumprir? Ou depois de Deus ter te abençoado, não o cumpriu? Lembre-se, se fazer um voto com Deus, se apresse a cumpri-lo. Seja fiel à sua promessa. E não faça votos que não possam cumprir, ou não faça voto impensável. Por impulso e por desejar muito com ansiedade a resposta de Deus, Jefté fez um voto a Deus de maneira impulsiva, sem pensar nas consequências, e pagou um preço caro pelos sacrifícios. Assim como vemos em Eclesiastes 5:4, quando a Deus fazer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, o que promete cumpre-o. Então vamos mergulhar nessa história que vai servir de exemplo para todos nós. Fique atento a cada detalhe, porque Deus vai falar com você. Hoje você vai conhecer uma história profunda, emocionante, a história de um homem que ousou fazer uma promessa e pagou o preço mais alto. Prepare-se, porque esta é a história de Jefté. Fique conosco até o final e mergulhe nessa história emocionante, um exemplo de coragem, força e devoção a Deus. O sol nasce nas colinas de Gileade, lançando uma luz tênue sobre uma pequena vila. A brisa suave que soprava pelas árvores trazia consigo murmúrios sobre um homem que vivia à margem, mas cujas habilidades em combate eram conhecidas por todos. Esse homem era Jefté, o gileadita. Desde pequeno, Jefté descreveu o desprezo de sua família e da sociedade por ser filho de uma prostituta. Mesmo sendo um guerreiro valoroso, foi excluído pela própria família. Seus meio-irmãos, ao atingirem a idade adulta, o expulsaram de casa, dizendo-lhe que ele não tinha direito à herança. As palavras cortaram fundo, mas ele não discutiu. Com o coração pesado, Jefté abandonou sua casa e partiu, encontrando refúgio na distante terra de Tobi. Ali, ele construiu uma nova vida, rodeado por homens de espírito rebelde e aventureiros que viam em Jefté não um pária, mas um líder. Passaram-se anos e Jefté prosperou em sua liderança entre esses homens. Apesar do passado bloqueado, ele se tornará um guerreiro respeitado, suas habilidades aprimoradas pelas duras experiências. No entanto, em Gileade, uma crise se avizinhava. Os filhos de Amon, inimigos de Israel, declararam guerra contra o povo de Jefté. Os anciãos de Gileade, desesperados, lembraram-se do valor de Jefté e o buscaram. Subindo as trilhas que levam à terra de Tobi, os anciãos chegaram até o exílio do guerreiro, trazendo uma proposta. Diante dos anciãos de Gileade, Jefté os escutou em silêncio. Eles lhe pediram que voltasse para ser seu comandante, liderando o povo contra os filhos de Amon. Mas Jefté, com um olhar frio e distante, respondeu: "Por que vêm até mim agora quando estão em dificuldade? Não foram vocês mesmos que me expulsaram da casa do meu pai?" Os antigos abaixaram a cabeça, sabendo que as palavras de Jefté tinham peso, mas diante da necessidade, insistiram: "Sim, nós erramos, mas preciso de você. Venha conosco, e será nosso líder, o chefe de todo o povo de Gileade." Após uma pausa, Jefté respondeu com cautela: "Se eu aceitar essa oferta e o Senhor entregar os filhos de Amon em minhas mãos, serei realmente o chefe de todos em Gileade?" Os depositantes o confirmaram solenemente, e Jefté, em um gesto que marcaria seu destino, aceitou a responsabilidade. Com o coração dividido entre a justiça e a amargura, ele decidiu retornar e lutar por seu povo. Ao retornar a Gileade, Jefté foi oficialmente nomeado líder, mas ele sabia que as palavras e as promessas humanas poderiam ser quebradas. Antes de partir para o campo de batalha, fez um voto ao Senhor, algo que mudaria para sempre o curso de sua vida. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: "O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra." Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: "Que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra?" E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté:
É porque, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até ao Jordão. Restitui-ma agora, em paz. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu. E assim Israel ficou em Cádiz. E o Senhor Deus de Israel deu a Sion com todo o seu povo, na mão de Israel que os feriu. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até ao Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aquilo que Quemós, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que o não recuperastes naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti. Porém, tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até aos filhos de Amon. Com cada mensagem, a tensão entre os dois povos aumentava. Apesar da tentativa de diálogo, Jefté descobriu que o rei dos filhos de Amon não estava disposto a negociar. Sua determinação durou, e sua fé, mais uma vez, seria testada. Agora, com um voto de fé em mente, Jefté se preparou para uma batalha não apenas contra um inimigo físico, mas também contra a sombra do passado que o cercava. Com a tensão emparelhando como uma nuvem sombria sobre Israel e Amon, Jefté entendeu que a batalha foi decisiva. Seu espírito estava preparado para a luta, mas sua alma ansiava por mais do que uma simples vitória. Ele buscou uma confirmação, uma garantia da parte de Deus de que o favor divino estaria sobre ele e sobre os israelitas. Em um ato de fé e desespero, Jefté atraiu uma oração solene ao Senhor, fazendo um voto que mudaria o rumo de sua vida para sempre. Ele se ajoelhou na quietude de seu acampamento e, com os olhos voltados ao céu, declarou: Ó Senhor, Deus de Israel, se realmente entregares os filhos de Amon em minhas mãos, farei um voto diante de ti. Se eu me conceder a vitória, aquele que sair primeiro de minha casa para me receber ao retorno em paz, será oferecido a ti como um holocausto. As palavras de Jefté foram ditas com sinceridade, mas a intensidade do momento o levou a não considerar totalmente as implicações de seu voto. Ele estava disposto a sacrificar tudo pelo bem de seu povo e pela honra que tanto almejava. Com seu pacto selado diante de Deus, Jefté clamou-se, fortalecido por sua promessa, e cumpriu sua missão. Logo, o exército de Gileade estava alinhado, pronto para o confronto. Jefté, à frente de seus homens, fitava o horizonte onde o exército dos filhos de Amon aguardava. Ele observou seus homens, vendo em cada rosto a esperança de um novo começo, de uma vitória que poderia devolver-lhes a dignidade.
Com o primeiro comando, a batalha foi iniciada. O campo de guerra se tornou um cenário caótico de gritos e espadas. Jefté, com sua coragem e destreza, liderou os homens de Israel com uma estratégia impecável, antecipando cada movimento dos inimigos e usando a geografia do local a seu favor. A luta foi feroz, mas o favor do Senhor estava com Jefté. A cada investida, as amonitas recuavam, e num último esforço foram completamente derrotadas. Vitória não foi apenas sobre as amonitas, mas sobre o passado de Jefté. O povo de Gileade ovacionava, confirmando-o finalmente como líder e guerreiro. O coração de Jefté estava em paz, pois ele havia cumprido sua missão. Ele sabia, porém, que ainda havia algo a cumprir o voto que havia feito. Enquanto ele se aproximava de sua casa, o coração de Jefté batia mais forte, misturando o orgulho pela vitória e a apreensão pela aplicação do voto. Ele se lembrou de suas promessas ao Senhor e, em silêncio, orava para que o sacrifício não fosse algo que lhe causasse grande dor. Ao chegar, contudo, uma figura surgiu diante de sua porta, correndo em sua direção, com um sorriso radiante e vestida em trajes de celebrações. Era sua única filha, seu bem mais precioso, que veio ao encontro do pai para festejar seu retorno. Ela dançava e tocava tamborins, alegre pela vitória de Jefté e pela segurança de seu retorno. Naquele momento, o mundo de Jefté desmoronou. Ele rasgou suas vestes em um gesto de desespero e lamentação, e com lágrimas nos olhos exclamou: "Ai de mim, minha filha! Eu fiz um voto ao Senhor, e agora não posso voltar atrás." A jovem, percebendo o peso das palavras do pai, o olhou com uma expressão de ternura e compreensão. Ela sabia que o destino de seu pai e de todo o povo dependia daquela promessa, e com uma calma surpreendente, respondeu: "Pai, fizeste um voto ao Senhor, então cumpre-o, pois o Senhor te concede vingança sobre teus inimigos, os filhos de Amon." O coração de Jefté se partiu ainda mais ao ouvir o alcance de sua filha. Ele sabia que não poderia fugir do que havia prometido, mas ela pediu-lhe um último desejo: que lhe fosse permitido vagar pelas montanhas por 2 meses para chorar sua virgindade e se despedir da vida que nunca teria. Jefté permitiu que sua filha fosse às montanhas, acompanhada de suas amigas, para viver seus últimos dias em lamento e contemplação. A jovem subiu ao monte e ali chorou, lamentando o destino que a aguardava, mas com uma fé que dirigiu aqueles ao seu redor. Ela estava disposta a aceitar o sacrifício por entender que seu pai havia feito um pacto com Deus em nome de todo o povo. Ao final dos 2 meses, ela retornou para seu pai, pronta para cumprir o que havia sido prometido. Jefté, com o coração em pedaços, cumpriu seu voto diante do Senhor, e a vida de sua filha foi oferecida, encerrando assim um dos momentos mais dolorosos da história de Israel. Este sacrifício marcou não apenas a história de Jefté, mas também a memória de Israel. Todos os anos, os jovens israelenses lembravam-se da filha de Jefté, lamentando sua vida interrompida. Isto mostrou a profundidade do compromisso de Jefté com Deus, mas também a complexidade e as consequências de fazer um voto sem plena compreensão de seu impacto. A história de Jefté é uma profunda lembrança de que nossas promessas a Deus devem ser feitas com sabedoria e reverência. É uma história de fé, mas também de dor e de um sacrifício incompreensível. E você já pensou nas promessas que faz, nos votos que leva a Deus? Que essa história nos inspira a refletir sobre nossas escolhas. Se você quer mais histórias como esta, não se esqueça de se inscrever no canal Bíblia Revelada. Deixe seu like e ative o sino de notificações para que você nunca perca nenhum vídeo. Até a próxima!